Hoje estou aqui mais uma vez para falar de um nome tão importante e tão sublime na nossa vida, que é o nosso Deus. Hoje eu estou um pouco nervoso, eu estava comentando com a minha esposa ali, não sei, mas eu estou nervoso, não estou seguro de mim mesmo, entendeu? Mas Deus tem uma palavra hoje, irmãos, pode acreditar. Deus tem uma palavra profética nessa igreja. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, porque Deus tem uma palavra profética. A irmã falou aqui que depois das festas teve vários ataques e tal, então parece que coincidiu a coisa. Se teve muito ataque, quem rebate o ataque é o que eu vou ler hoje. Entendeu? Pode acreditar, eu preparei, eu tinha outro texto para ser hoje ministrado aqui na igreja. Eu já tinha preparado esse texto há muitos dias atrás. E quando foi no meio da semana, porque hoje é a terceira sexta-feira da vitória, não é isso? A terceira sexta-feira da vitória. Então o que acontece? Como é a terceira sexta-feira da vitória, eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar hoje? É o dia que a gente falar mais da vitória. Mas Deus incomodou meu coração a semana toda. Você vai falar o que eu estou mandando você falar. Então, irmãos, eu vou aqui levantar a minha voz para Deus, para que Deus possa permitir que essa mensagem seja profética. Eu quero pedir à igreja toda que curve as suas frontes, leva o pensamento a Deus. É o momento de adorarmos a Deus, é o momento de levarmos nossos pensamentos a Deus, para que Deus venha fazer aqui um movimento sobrenatural na minha vida e em toda a vida de vocês, nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, nessa noite, Pai, eu quero aqui, Deus, na Tua presença, Pai, te pedir, meu Deus, permita-me, Deus, que eu possa proclamar a Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai Santo, possa me usar maravilhosamente, Deus, fazer com que eu pregue a Tua palavra, Pai. Deus, vem derramar uma bênção sobre a Tua igreja, meu Deus, que aquele que entrou aqui, meu Pai, com a mente confusa, meu Deus, com problemas na saúde, com problemas financeiros, Pai Santo, com problemas familiares, Pai, que o Senhor venha fazer com que essa noite o Senhor possa fazer um movimento sobrenatural na vida de cada um aqui, Deus, e que suas maravilhas possam operar nesse tabernáculo do Senhor teu Deus. Pai, nesse momento nós oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Todos digam amém. Irmão, eu acho que hoje eu vou beber água fora do normal, viu? Porque eu estou com a garganta seca e estou muito nervoso. Mas, irmãos, vamos aqui ler uma passagem no livro de 1 Reis, capítulo 19, primeiro a seguir. Se Gabriel quiser colocar aqui no telão, pode colocar, Gabriel. O livro de Reis, capítulo 19, diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como se lhe aprovesse, se amanhã a estas mesmas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida e se foi. E chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Irmãos, nós vimos aqui uma passagem bíblica no primeiro livro de Reis, de um grande homem, de um grande profeta por nome de Elias. Irmãos, quem foi Elias? Elias foi um profeta que Deus introduziu ali em Samaria, numa época aonde tinha um governo, um rei depravado, corrupto, ladrão. E não parar por aí, esse rei casou-se com uma mulher pior do que ele. Esse rei é o rei Acabe. Rei Acabe, filho de um rei, que ele
diante de Samaria, uma capital ali, uma cidade de Samaria, que pertencia a Jerusalém, próximo de Jerusalém. E ele casou com a filha de Etibal, um outro rei que pertencia aos Sidônios, ou seja, aos cananeus. Irmãos, se nós aqui prestarmos bem atenção, Elias estava numa sinuca de dois tipos. Ele estava ali agora, para poder defender um Deus Todo-Poderoso, diante de um governo forte, de um rei que não era só rei ele sozinho, era sua esposa também, que era filha de outro rei. E aquele rei ali vivia praticando atos que não agradavam a Deus. E esse rei Acabe começou a construir postes ídolos, que cultuava a outros deuses. E o que acontece? Elias, quando viu aquilo, Elias, enciumado por defender um Deus poderoso, porque, irmão, quando o cristão coloca a sua vida diante de Deus, ele passa a ciumar a Deus. Aleluia. Como o homem ciúma a sua esposa e como a esposa ciúma seu marido. É a mesma forma. Eu costumo dizer, irmãos, eu não gosto de Deus. Eu não gosto de Jesus Cristo. Quando você está doido? Não, eu não gosto. Eu sou mais do que isso. Eu amo. Porque o amor é mais do que gostar. O amor te leva à loucura. O amor é capaz de você cometer atos que nem você mesmo imagina. Então eu amo a Deus. E Elias amava tanto a Deus, que quando Elias percebe aquilo que está acontecendo, Elias para. Se ninguém não fizer nada, eu sou obrigado a fazer. Mas Elias, irmão, segundo a Bíblia, ele era um homem, ele era um profeta, que ele vivia para Deus. Segundo a Bíblia, na Bíblia não se fala da família de Elias. Não se diz quem era o pai de Elias, quem era a mãe de Elias. Elias foi tão importante para Deus, irmãos, que Elias não passou pelo vale da sombra da morte. Elias foi transladado. Então, quando Elias viu aquela situação de se ninguém fazer nada, eu vou fazer. O que Elias faz, irmãos? Quando Elias viu a promiscuidade que estava assolando Samaria, assolando aquele povo, Elias falou: eu tenho que tomar uma providência. Igreja, se nós analisarmos, igreja, nós estamos vivendo esse momento nos últimos dias. Não está sendo diferente no meio do povo de Deus. Qual é a notícia da semana? Não sei se a igreja está sabendo qual é a notícia da semana, mas a prisão de André Valadão já foi solicitada. Será que a igreja sabe por que estão pedindo a prisão de André Valadão? Pegaram um texto isolado, quando André Valadão faz uma pregação na igreja e disse que Deus falou com Moisés: Moisés, esse povo me aborrece. Se você quiser, Moisés, eu eliminarei todos e fartei uma nova nação. E Moisés, um homem de Deus muito amoroso, Moisés diz para ele, diz para Deus: Senhor, se matar esse povo no deserto, o que vão dizer? Que eu o trouxe aqui para matá-los. Então, Senhor, primeiro me mate e risca meu nome no livro da vida. Moisés defendeu o povo, irmãos. Moisés era amoroso, e Deus, pelo amor de Moisés, não cometeu tal ato que era eliminar aquele povo. Quem que eles pegaram? Eles pegaram um texto isolado do André Valadão e diz que André Valadão falou que ia mandar matar todo o grupo LGBT guia. Então, irmãos, nós temos que pregar a palavra de Deus. Diz: se calarmos, as pedras clamarão em nosso lugar. E se eu tiver de ser preso por isso, eu irei preso com todo prazer, porque o meu Deus, esse eu defenderei até o dia da última hora da minha morte. Aleluia.
mexer com o tempo, que celular não vai habitar aqui em cima não, hein? Porque vão cortar as redes sociais. Aí tem que ser a Bíblia aplicada. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia aplicada, essa sim. É o que está acontecendo nos últimos dias. O povo está esquecendo o nosso Deus. Mas aí, irmãos, voltando ao texto. Elias, incomodado, disse: se ninguém fizer nada, eu vou fazer. E o que ele fez, Elias? Segundo os eruditos, Elias dobra seu joelho e diz: Senhor, faça com que feche as comportas dos céus, e por 3 anos não haja chuva em Samaria. E aí é que a coisa aconteceu. Começou a vir a seca, os animais começaram a morrer, já não tinha mais mantimentos, não tinha mais sementes, os ribeiros começaram a secar, e a parte financeira começou a mexer nos bolsos dos poderosos. E a parte financeira, quando mexe no bolso de um poderoso, irmão, a coisa complica. Em cima de quem? De um rei e de uma esposa que tinha um pai também que era rei. Meus irmãos, muitas vezes a gente vem na igreja, falamos muito de bênçãos, e as bênçãos elas vêm. Quando a pastora lança aqui 7 sexta-feira da vitória, irmãos, creem em Deus. Aquilo que vocês pediram, se pediram com fé, irmãos, não tenha dúvida que Deus vai cumprir na vida de cada um aqui nessa igreja. Vai cumprir na vida de cada um, porque o que a pastora lançou aqui foi um lançamento profético, irmãos. Eu não sei como os irmãos estão aqui, eu não sei da vida de ninguém, mas, irmãos, o que nós temos que acreditar é que Deus é capaz de mover algo sobrenatural na vida de cada um, quem teme e que creia nele e que coloca ele como seu Deus verdadeiro. Irmãos, quando Elias lança, e Deus do céu ouviu a voz de Elias e trancou as comportas dos céus. Mas aí Deus fala com Elias: Elias, se retira daqui, vai para Queirate, porque Deus já previa que a perseguição vinha sobre Elias. E Elias ali sai. Quando Elias chega, nós vamos se encontrar aqui, irmãos, no 19, no versículo, capítulo 19, no 4, quando diz que Elias chega debaixo de um zimbro. O que é zimbro, irmão? No caminho de um dia, Elias chega, andou um dia, ali o caminho de um dia, falava em torno de 30 a 35 quilômetros. Elias chega debaixo de um zimbro. O zimbro é uma árvore frondosa que tem na região do Oriente Médio, ela, em forma de uma vassoura, ela dá uma sombra muito grande. E Elias chega ali e deita debaixo daquele zimbro, cansado, com medo, e deita debaixo daquele zimbro. E pediu para si a morte. Quando Elias deita debaixo do zimbro, ele vira e disse: Senhor, basta, eu não sou melhor do que meus pais, tira minha alma. E dormiu. Elias deitado ali, pedindo a Deus para tirar sua vida. Aquele homem que desafiou tantos eles, desafiou os profetas de Baal, aquele homem corajoso, quando ele sai correndo ali, e ele, depois de 3 anos, ele volta e chama o mordomo de Acabe e diz a Acabe que vai voltar a chover, que ele coma, deita, porque vai vir chuva. Mas antes, para que isso acontecesse, ele chama Elias e faz um desafio. Quando Acabe
Quando Acabe veio ali, ele disse assim: até quando tu me persegue e persegue Israel? Ele disse: eu não persigo Israel. Vocês é que fugiram do caminho do Senhor teu Deus, desagradando o Deus de Israel. E aí ele fala assim: até quando concheareis em dois pensamentos? Ele faz um desafio a Elias. Se vocês cultuam Deus que não é verdadeiro, então que cultua. Mas se é Deus, então que seja Deus. E ele faz um desafio a Elias. Ele faz um desafio a Acabe. Quando ele disse para Acabe: junta todo Israel e nós vamos para o Monte Carmelo, e ali vocês vão imolar um novilho e eu vou imolar outro novilho. Vocês vão fazer um rego e pode colocar água, eu vou fazer outro e vocês vão invocar o seu Deus. O Deus que descer fogo do céu, esse é o Deus. E assim foi feito desafios. E segundo a palavra de Deus, naquele dia, no Monte Carmelo, caíram 450 profetas de Baal naquele dia, pelo fio da espada. E esse Elias que fez tudo isso acontecer, irmãos, e o pessoal perguntava: mas que homem é esse? Que homem é esse que ora para os céus fechar as comportas e passa 3 anos sem chover? Outros olhavam e falavam: mas que homem é esse que desafia 450 profetas de Baal e todos eles caem no fio da espada? Que homem é esse? Mas que homem é esse? Mas esse mesmo homem, irmãos, se encontra enfraquecido, com medo, cabisbaixo, deitado debaixo do pé de um zimbro. Ele encosta a sua cabeça e pede para Deus a morte. Quantos de nós, irmãos, passamos por momentos difíceis na vida? Passamos momentos difíceis na vida por momentos financeiros. Passamos momentos na vida por problemas familiares. Passamos momentos na vida, irmãos, por motivo de saúde. Quantos de nós, irmãos, atravessamos caminhadas difíceis? Diz que tudo no começo é difícil, mas foi provado pela ciência, irmão, que o começo não é difícil. O começo não é difícil. O fim também não é difícil. Difícil é o meio, irmãos, porque no começo tudo é bonito, no começo tudo é agradável. No começo, quando nós nos convertemos, nós choramos, nós nos alegramos. Quando o pastor ou a pastora prega, nós se deleitamos diante da tua palavra. Aquilo tudo é um motivo assim de: não, eu vou apegar de unhas e dentes, eu vou partir para cima. Esse é o começo, não é difícil. Não é difícil, irmãos. Difícil é o meio. Difícil é o meio. Quando você começa a cair em si as coisas da vida. Quantas vezes nós entramos no emprego com sede, com fome, queremos fazer tudo melhor para agradar o patrão. Quando chega lá na frente, a gente cai na rua, acaba fazendo coisas que não eram agradáveis e paga um preço muito alto. O fim não. O fim nós já estamos mais calejados. O fim, nós já temos uma bagagem espiritual mais forte. Mas o meio que é complicado. Quando começa, tudo é maravilhoso. Eu vou na igreja hoje, eu vou amanhã, eu vou depois começa. Olha os 10 leprosos lá em Mateus. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Estavam ali todos eles doentes. Naquela época o leproso não podia aproximar ninguém. Por isso
ninguém. Mas eles foram na palavra do mestre. E aí eles saíram ali, só que quando chega diante dos profetas, não existia mais lepra. Já tinha sarado, estavam limpos como a neve. Merece uma palma para Jesus essa palavra, né, irmão? Porque diz que o cristão que não faz a luta é de fabricação. Mas ali acontece. Chega a noite, está Jesus aonde? No templo. Jesus olha de lado, só está ele. Ele diz: não eram 10? E os 9? Cadê os 9? Onde estão os 9? Mas é o que acontece, irmãos. Quando tudo vai bem, quando tudo está legal, Deus está operando, Deus está curando, Deus está fazendo isso aqui, aí todo mundo está bom. Quando se põe a servido, aí começa a dizer: sou eu. Aí esquece que foi Deus. Aí esquece que foi Deus. Eu, coisa nenhuma, tudo que acontece é a permissão de Deus. Se está rico, é Deus. Se está numa situação difícil, porque às vezes Deus tranca as portas para você saber que Deus é Deus e você se correr atrás dele para provar os seus milagres. Essa é a história. E ali está Elias, um homem forte que matou 450 profetas de Baal. Um homem que fechou as comportas do céu por 3 anos. Um homem que fez chover, depois orou a Deus e pediu a chuva. Diz que ele curva a sua cabeça nos seus joelhos e ora e fala: Senhor, manda a chuva dos céus, ó Deus, para suprir a terra. E Deus vai descer a chuva. Diz que quando Acabe, ele manda avisar Acabe, dizendo: olha, corra, porque está vindo chuva. Mas olhava e não via nada. Depois pouco apareceu lá uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Só deu tempo de Acabe chegar na casa. Essa é a história de um homem que confiava em Deus. Irmãos, aqui na igreja tem vários Elias. Aqui na igreja tem várias Déboras, tem várias Déboras. Aqui na igreja, irmão, tem várias Sunamitas. Eu tenho certeza que a gente vê um semblante de pessoas que querem procurar Deus. A gente vê um semblante de pessoas que querem estar presente com Deus. É fácil você enxergar pelo olho do Espírito. Aqui tem Eliseu da vida, vários Eliseus da vida. Eu tenho certeza, porque essa é a história que Deus nos fala. Irmãos, vamos voltando aqui o livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a seguir, e Elias dentro debaixo de um zimbro. Olha o zelo de Deus para aquele que o tem. Elias está ali debaixo de um zimbro, dormindo, e Elias estava com depressão, porque é todo estilo de uma pessoa que está com depressão, deprimido. Ele entra no quarto e não quer conversar com ninguém. O deprimido não gosta de falar com ninguém. Ele só quer saber de dormir e mais nada. Essa é a história de Elias. Um homem que fez tantos prodígios, tanto quanto o próprio Deus, e se encontra cabisbaixo, pedindo para Deus a sua morte. Tira minha alma, ó Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais que morreram, Senhor. Por favor, tira minha alma. Basta, Senhor, eu quero morrer. Não estava bem. O homem estava com depressão. Aquele Elias forte, aquele homem que todo mundo temia. E a Bíblia diz o quê? Deus, quando vê aquilo, manda um anjo. Vai lá, chama Elias. E o anjo chega e toca nele: Elias, eis aí, levanta e come. Quando Elias levanta a sua cabeça, estava ali um pão, uma botija de água e o pão sobre brasa, ali naquela pedra. A Bíblia diz que Elias levanta e come. E o que acontece? Elias volta a dormir. Olha a situação de um homem que temia Deus. Irmãos, não é diferente de nós, irmãos. Não é diferente de nenhum de vocês. Não é diferente de nenhum, também de mim. Não é diferente da pastor, irmão. A Bíblia diz: qual é aquele que se pisar em brasa não queima seus pés? Então, irmão, não pisa
e pega o anjo de volta e chama ele. Você está pensando, Elias? Está aí. Levanta e come, porque o caminho de sobremaneira é longo. Ele tinha que caminhar muito até o Monte Horebe. E Elias levanta e come, irmãos. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias viajou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Irmãos, qual é esse Monte Horebe? Será que a igreja sabe qual é o Monte Horebe? Esse Monte Horebe que Elias estava indo